né? E nós, às vezes, tentamos justificar as nossas ações, dizendo, bem, a loja eles ganham muito dinheiro, que diferença faz? É pouca coisa, eles roubam dos outros. Nós tentamos justificar o nosso comportamento, né? Mas num dos nossos estudos, doutor, nós falamos sobre não usar o nome de Deus em vão, né? Então, falamos do comportamento do cristão. Quando o nosso comportamento não é coerente com a vida cristã, nós estamos desrespeitando a Deus e quebrando esse mandamento, também, né? Uhum. Uma pergunta que alguém poderia fazer: e posso eu roubar ao governo? O que muitas vezes acontece, a gente começa com aquela conversa de dizer, veja, mas o governo mal aplica os seus recursos e tal, e o indivíduo começa a se tornar sonegador de impostos ali. E o texto bíblico é bem claro nas palavras de Cristo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O texto não diz só dai a Deus o que lhe pertence. Há deveres sociais, políticos e comunitários que eu devo cumprir também. E no momento que eu acho que eu não preciso, alguém vai ter que pagar a minha parte. Muitas vezes os impostos sobem porque eu não estou cumprindo com a minha parte ali. Agora, independente do mau uso que outra pessoa pode fazer, a questão não é tanto os outros, a questão é a minha postura. Qual é a minha atitude? Então, minha pergunta seria, que alguém deve estar pensando, mas se o governo vai pegar esse dinheiro e usar de maneira inapropriada, será que eu tenho a obrigação de cumprir o meu dever como cidadão do país ou residente, de devolver os meus impostos, mesmo sabendo que o governo vai usar de maneira inapropriada? Esse aí é um princípio engraçado, não é nem só bíblico, isso é jurídico, é lei humana também, espelhada no princípio bíblico, porque nós temos que fazer, obviamente, não tem como, a nossa parte com Deus, nela não deve haver mácula nenhuma, nem consciência que possa nos acusar de ter então sonegado, é sonegação que nós estamos falando, algo que não me pertence. O fato é que os impostos não me pertencem, eu estou sujeita a uma autoridade. Assim como eu estou sujeita à autoridade divina, e espero, né, que o ser humano se sinta sujeito à autoridade divina, ele está sujeito à autoridade dos homens. E, biblicamente, nós sabemos que a Bíblia toda apoia, a Bíblia toda incentiva para os homens, para que eles possam ter essa consciência da importância do respeito às autoridades civis. Então, eu penso que não... Exatamente. O que eu acho interessante, doutora Terezinha, aqui, você vai ver que nós muitas vezes usamos o mecanismo errado. Há uma má aplicação lá, só que eu não resolvo o problema na dimensão da má aplicação. Eu seguro por aqui. Isso é quase que a falsa analogia. Eu deveria cumprir o meu dever como cidadão e, de uma forma ou outra, influenciar para que o mau uso ocorra lá, mas não tentar resolver quer dizer, nem resolvo o problema lá. Eu tento simplesmente usar um subterfúgio aqui, quando a solução seria ali. Sabe que na Bíblia nós temos um exemplo muito interessante, que é a viúva pobre. Nos evangelhos é relatado o caso dela. Não se esqueçam que naquela época os recursos do templo eram explorados tremendamente, tanto é que Jesus repreendeu os cambistas do templo ali 2 vezes. Ele purificou no início do ministério dele e outra vez no final do ministério dele também ali. Agora, quando aquela pobre viúva deu o que tinha praticamente, aquelas moedinhas ali como oferta ali no assim chamado gasofilácio, ou seja, a caixa onde se depositava as ofertas no templo, Jesus podia ter dito para ela, por favor, você tem uma aplicação muito melhor do que dá para essa corrupção, esse sistema de corrupção do templo. Com todos os motivos. Lógico. E pelo contrário, ela simplesmente dá a sua oferta e Jesus ainda a louva. E diz que esse incidente seria registrado nos evangelhos e contado por onde o evangelho fosse pregado. Ali você vai ver que o nosso dever financeiro independe da aplicação, se é bem ou mal. Que boa ilustração, que ele louva a mulher e condena os que vão usar o dinheiro, né? Mas louva ela que ela cumpriu a sua parte. Interessante. A regra perfeita.
nessa área de roubar, nós falamos do patrão roubando do empregado. E será que o inverso pode acontecer também? Do empregado Muito. não cumprindo, quem sabe, os deveres do trabalho e roubando do patrão, né? Antes da doutora Terezinha falar, sabe que uma das formas mais comuns de roubo hoje é a questão do tempo. Eu li estatísticas ali que mostram que um grande percentual do tempo hoje dos funcionários das empresas está sendo consumido no computador, na internet, com coisas pessoais. Então, o que acontece? Hoje é muito simples, você só clica num lugarzinho ali, dá a impressão que está trabalhando. O supervisor sai, você está nos seus negócios pessoais ali. Eu creio que em torno, eu não tenho certeza absoluta, eu li algumas estatísticas que falam que 30% praticamente do tempo útil dos funcionários vai com questões pessoais. E alguns até estão colocando filtros para ver se resolvem, porque a empresa tem que contratar mais funcionários porque o trabalho não está sendo feito, né? Então, há o que se chama conflito de interesses, é uma forma de roubo de tempo. Eu recebo salário por algo que eu não estou me dedicando à empresa. E aí, nesse aspecto, eu quase que me assusto do quanto nós precisaríamos estar atentos à abrangência desse mandamento, não furtarás. Exatamente. Porque nós olhamos não furtarás, talvez, e como não furtamos, pegando uma coisa alheia e tira lá, exatamente, e tira aquilo que é da... Como não fazemos isso, pensamos que realmente estamos honrando ao nosso Deus nesse mandamento. Mas numa questão, como o Dr. Tim colocou, isso aí é algo para a gente realmente pensar que acontece e muito, e talvez nós mesmos possamos incorrer nisso e deveríamos realmente cuidar. Realmente cuidar. É interessante como não só este mandamento, mas todos os mandamentos têm uma aplicação tão ampla. Tão ampla. E alguns pensam que esses mandamentos eram só para os judeus. Eles têm uma aplicabilidade universal e envolve a todos nós. E muitas vezes parece que hoje a transgressão dos mandamentos se tornou mais sofisticada. Então, como é mais sofisticado, a gente dá a impressão que não é tão ofensiva. Mas muitas vezes se usa mais subterfúgios hoje, se usa mais máscara, se cobre melhor a questão para não ser descoberto. Por isso que agora me veio também a questão de que, às vezes, por exemplo, nas diversas formas que o furto, porque no direito, por exemplo, você tem o furto, que é diferente do roubo, que é diferente da fraude, diferente da sonegação, diferente do estelionato e por aí vai. O estelionato, um exemplo que a gente poderia dar, um cheque sem fundo. Certo. Nós estamos sendo credores ou nos apresentando como credores de um bem que eu não tenho, que não é meu e talvez nem venha a ser. Mas talvez um dia venha, enfim. Essa atitude de eu, por exemplo, dar um cheque sem fundo, nesse ato, eu posso estar incorrendo no furto de um crédito que alguém acreditou em mim e então me vendeu um produto ou me entregou alguma coisa e eu passei aquele cheque.